Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu quero comentar uma fala aqui de Eduardo Bolsonaro, no encontro que teve ali em Brasília, pró-armas, não é? Ele falou sobre os professores, comparando os professores a traficantes, dizendo inclusive que professor é até pior do que traficante, o professor doutrinador. E nós vamos comentar isso e muito mais. Você que está ao vivo comigo no chat aí, beijo no seu coração, gratidão sempre. Dá aquela paradinha, curte a live, compartilha, que é muito importante. Vamos ver o que ele falou aqui, o Bananinha? Vamos lá. Em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa. Uma fala muito infeliz aqui do Bananinha, não é? É uma manifestação pró-armas onde eles tinham que discutir a legislação sobre armas, sobre CAC, sobre posse, sobre porte. É isso que eles tinham que fazer, já que é uma manifestação pró-armas. Só que não, eles misturam tudo e fazem uma bagunça terrível, totalmente ideológico. Depois fala que é os comunistas e os de esquerdas que são os de ideologia. É ideologia de gênero, que ninguém sabe o que é isso. Ah, ideologia de não sei o que, ninguém sabe o que é isso. E agora vem esse Bananinha aqui, dentro desse evento, totalmente deslocado do assunto, não é? Falar que professor é igual traficante. Ou, melhor, ele disse que professor, doutrinador, é pior do que traficante, porque traz discórdia para as famílias para dentro de casa. O que é isso? Primeira situação que a gente tem que analisar. O que é professor doutrinador? Você quer que eu te fale o que é professor doutrinador? Vou te explicar. O professor doutrinador que ele está falando é aquele professor que explica para você que houve um golpe militar no país em 64. O professor doutrinador é aquele que fala que Ustra foi o maior torturador do país, do Brasil. Exatamente esse. O herói dele, chamado Ustra... Um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer. Foi o maior torturador do país. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Que o AI-5, o Ato Institucional 5... A gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5. Que os filhos dele, inclusive esse aqui falou que tinha que voltar, foi um ato de segregação ditatorial, foi um ato que restringiu as liberdades individuais das pessoas, que calaram as pessoas, que prendiam as pessoas, que torturavam as pessoas. É isso que os professores doutrinadores, que tanto incomoda essa trupe aqui, que ele está falando. E mais do que isso, o professor doutrinador, como ele está dizendo, ele explica que quando mistura, aí você vai lembrar de alguém, aí você vai escrever nos comentários aí de quem que você vai lembrar. Quando você mistura Deus, religião, política e militarismo, essa receita de bolo aqui é fascismo. O professor doutrinador ensina isso. O professor doutrinador que ele está falando aqui é aquele que diz e que ensina ao aluno que tem que ser observado a liberdade com responsabilidade, ou seja, deve haver respeito entre as pessoas. E o que nos faz humanos é exatamente a diferença, a diversidade. E essa diversidade tem que ser respeitada. É isso que os professores doutrinadores, que incomoda essa trupe, fala e ensina, dentre tantas outras situações. Os professores doutrinadores são aqueles que explicam que Bolsonaro pode ter tido um ato semelhante a de um genocida.
tanto em relação aos povos Yanomamis, que morreram à míngua milhares, tanto quanto na pandemia, com a sua ação negacionista de negar a ciência, fazendo propaganda de cloroquina, de todo aquele kit que foi comprovadamente falado pelos cientistas, pela própria Anvisa, que é a agência reguladora que faz todo esse controle de remédios no país, que não tinha eficácia nenhuma. Enquanto isso, ele negava a vacina e tirou a oportunidade de muitos de vacinar antes de morrer. É isso que os professores doutrinadores explicam. Os professores doutrinadores explicam a questão do aborto. No Brasil, não existe aborto. O aborto não é legalizado. E é mentira que a esquerda quer liberar o aborto e pá. Mentira, meu querido, minha querida. Mentira. O que existe no país é o Código Penal, que diz que se a gravidez vier de estupro, a mulher, ela pode, se ela quiser, fazer o aborto. Chama aborto sentimental. Isso já está na lei. Ah, André, e foi o Lula que criou isso? Não, meu querido. Isso já tem décadas que isso já está no Código Penal. É o aborto sentimental. Nesse caso, pode haver interrupção também da gravidez, bem como quando a gravidez representa um risco para a vida da mãe. Se ela quiser, ela também pode abortar a gravidez. Bem como se for uma criança anencefálica, não tiver cérebro, aí a mãe também pode interromper a gravidez. São situações já previstas em leis. E é isso que o professor doutrinador ensina. Só que vem essa trupe aqui e cria uma narrativa factoide para enganar os bestas, o gado. E o gado cai. Por quê? Porque o gado não vai pesquisar. Em muitas situações, as pessoas não vão pesquisar a fonte. Como eu falei para vocês, estavam falando aí que Lula ia acabar com a propriedade privada a partir de um decreto que Lula fez. É, amigo, foi assinado hoje pelo Lula o decreto Fim da Propriedade, PR. Se passar pela Câmara, tudo o que temos é do Estado. Lula realmente fez um decreto, mas no decreto não tinha nada disso, nem existia a palavra desapropriação. Dá uma olhada no absurdo que Luiz Inácio Lula da Silva falou e eu vou explicar para você na sequência. Sugiro à consideração de vocês as seguintes iniciativas. Colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando os bancos de desenvolvimento como a CAF, o Fomplata, o Banco do Sul e o BNDES. O Lula propôs que todos os países do bloco utilizem a poupança das pessoas para investimento. É lastimável e é perigoso esse tipo de postura. É uma postura belicosa que coloca em risco, inclusive, a segurança financeira do Brasil. Então, isso aqui, a base deles é factoides, é fake news. Isso também faz parte daquilo que os professores ensinam como fascismo, como ditatorial, os ditadores de plantão. A base deles é Deus, pátria, família e liberdade. O mesmo slogan usado, por exemplo, por Hitler, que só fez o que fez porque teve o apoio dos religiosos. Entende? E é isso que o professor doutrinador vai fazer. Ele vai levantar a indagação, a dúvida, para que as pessoas não sejam levadas, tocadas como gado. Me lembrei de alguém. Você se lembrou de alguém? É? Ah, tá. E entre mentes a tudo isso que eu estou dizendo para você, está havendo uma verdadeira guerra entre o que se entende por direita e o que se entende por extrema direita. Depois da votação ali da reforma tributária na Câmara de Deputados Federais, houve um verdadeiro embate aqui, uma batalha no grupo de WhatsApp dos deputados do PL. Muitos ameaçaram Valdemar Costa Neto de que vão entrar na justiça para saírem do partido do PL em rebeldia, porque não aceita isso, que o PL apoia as pautas de Lula e pai, que vão sair do PL, nem que seja judicialmente. Agora eu conto ou você conta? Eu conto. Para onde que eles vão?
Para onde que eles vão, esses camaradas? Será que eles não perceberam que toda essa fala extremista de direita, propagada pelo chefe mor Bolsonaro que perdeu as eleições, só foi para ganhar as eleições? É, André? É, porque na prática isso não se sustenta, meu querido, minha querida. Tanto que os partidos de oposição a Lula são do Centrão. Você conta, eu conto, eu conto. O PL é do Centrão. O PL já está sentando para conversar com Lula. Quer ministérios, quer cargos. Logo, essa trupe extremista do PL vai sair do PL e vai ir para onde? Ah, Andréia, eles vão para o republicano de Macedo, que apoiou Bolsonaro. Meu querido, minha querida, tá aqui o Republicanos, meu querido e minha querida. É Centrão também, meu querido, minha querida. O PR é da Igreja Universal. Esse aqui é o presidente do PR, é o Bispo Marcos Pereira. Presidente do PR, em que quem está afiliado e é candidato não, é vereador eleito pelo PR. Aqui, ó, filho de Bolsonaro. Esse aqui, que é o Carluxo, não é? Carlos Bolsonaro, que atacou o presidente do PR. Por quê? Marcos Pereira, o presidente do PR, que é bispo da Igreja Universal, deputado federal, disse que Bolsonaro é um líder da extrema direita e que está isolado. Depois que Marcos Pereira, presidente do PR, reitero, disse isso em uma entrevista, Carluxo foi lá e atacou ele nas suas redes sociais. É a briga acontecendo, é a loucura acontecendo por poder. Daqui a pouco, para pensar. Daqui a pouco, os extremistas do PL, bolsonaristas, vão agir como comunistas. Eles vão ser a oposição comunista, porque eles estão indo contra o governo Lula, mesmo em pautas liberais, em pautas que beneficiam Febraban, Fiesp, o agronegócio. Então, é uma loucura. E sabe esse aqui, ó, que é bispo da Igreja Universal? Adivinha quem foi visitar ali o governo Lula essa semana passada? Fazer uma visitinha para Lula. Aqui, ó, Nárico Naves, vice-presidente da TV Record. Foi fazer uma reunião, foi lá no Palácio fazer uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta. Foi fazer uma reunião de cordialidade. Sabe a cordialidade? Sabe o que eles querem, meu querido? Você não sabe, não? Eu vou falar. Eles querem mais participação no pacote ali de publicidade do governo federal na TV Record. Significa dizer mais money heavies, mais toma lá da cá. E por que eu digo isso? Não foi coincidência que o pessoal, a direção maior da TV Record, foi lá conversar com os ministros de Lula, não. Por quê, Andréia? Porque Patrícia Bravanel, aqui ó, Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos, dono do SBT, e essa outra aqui ó, Daniela. Daniela também é filha de Silvio Santos e ela hoje é a presidente do SBT. As duas filhas de Silvio Santos se encontraram com o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, e Lula. Para quê, Andréia? Para manutenção do aumento na participação do pacote de publicidade que Bolsonaro concedeu ao SBT. Se concedeu mais para um, tirou do outro. E foi lá pedir para que continue essa ampliação dessa concessão do pacote ali publicitário do governo federal na TV SBT. Concomitantemente a isso, o pessoal da TV Record correu e foi lá também pedir benção para Lula, conversar com Lula. Tudo jogo de interesses. E esse pessoal representa quem, Andréia? Os comunistas? Não. Os esquerdistas? Não. Isso aqui é pessoal de direita.
É a direita pedindo benção, é a direita ali já se manifestando, e eles têm vários representantes lá no Congresso Nacional, deputados e senadores. Então, a direita ela está se alocando no governo Lula. Isso faz parte do presidencialismo de coalizão. Logo, a extrema-direita, cujo chefe mor é Bolsonaro, vai ficar a cada dia mais isolado. E eles vão levantar um novo nome da direita, uma nova liderança, que não seja tão tosco e burro e cruel e violento como Bolsonaro. Porque Bolsonaro é fácil de ser atacado e calado. Agora, quando houver uma pessoa mais preparada, mais capacitada, o governo vai ter mais trabalho. E é isso que eles querem. Entre mentes a tudo isso, eles querem ministérios e cargos no governo Lula. É isso que está acontecendo. Logo, meu querido, minha querida, a gente precisa ter a dimensão, minimamente que seja, de todos esses movimentos. Porque se você não tem a dimensão desses movimentos, você é usado e manipulado, como a extrema-direita tenta fazer, com muitos ainda que ainda se sucumbem a gado ser e agem como se fosse tocado. Enquanto isso, nos bastidores, eles estão sentando e conversando e negociando o faz-me rir, o toma lá, dá cá. E você aí, muitas vezes, está sendo apenas usado como massa de manobra para ali mostrar poder. Notadamente quando nós estamos falando ou nos referindo a templos religiosos, seja quais são. Então é isso. Logo, o professor doutrinador é exatamente o que mostra tudo isso que eu falei para vocês, a partir de um senso crítico. Esse é o professor doutrinador que incomoda tanto a esse pessoal aqui. É aquele que levanta o debate, que abre as cortinas, em que você vai decidir, para você, o certo e o errado, havendo minimamente uma base de respeitabilidade e de dignidade. Aonde, Andréia? A democracia e a diversidade humana. E quem está pagando a conta? Eu e você. E é isso que o professor doutrinador faz. Eu e você bancamos toda a estrutura do Estado. O Estado existe para que ele traga o mínimo de pacificação social e segure o egoísmo e a violência do ser humano. O Estado existe para isso. Logo, o Estado não pode ser mais violento do que o homem que já é violento. Assim, e nem mentiroso, viu? Não pode mentir também não, porque a mentira, notadamente quando tem uma base de propagação como a internet, como as redes sociais, a mentira é um perigo dantesco. Tanto que nós sabemos que a base do bolsonarismo é mentira. A cada semana eles inventam uma nova teoria da conspiração, são negacionistas e paulatinamente soltam pílulas de mentiras. Mentiras que viralizam. E por isso que é importante nós termos um ambiente como esse para falarmos e realmente debatermos. Já falei aqui, vou repetir, não somos donos ou donas da verdade. Não, não. Mas nós temos que levantar a luz ao debate com respeito, para que possamos alcançar minimamente a cidadania a partir da conscientização e dignidade sempre. E esse é os meus comentários de hoje. E fiquemos atentos a todos esses movimentos. Vamos abrir os olhos e os ouvidos para entender toda essa movimentação aqui. Bolsonaro achou que era o príncipe, o rei, e que mesmo perdendo as eleições, que todos esses aqui que eu mostrei para vocês ia ficar emburradinho e não ia pedir bênção para o novo presidente. Todos já estão indo pedir bênção. Muitos deles, talvez a maioria, não têm um interesse público enquanto seu motivo maior, mas estão pedindo bênção. Logo, Lula, que tem que ser o grande estrategista e usar tudo isso para o alcance do interesse público. Esse é o grande papel de um governante de verdade. Usar de todos os expedientes possíveis para chegar a um fim com a finalidade do interesse
público. Coisa que Bolsonaro não conseguiu. Mauro Cid que o diga, que vai depor na CPMI, já tem o direito de permanecer em silêncio para não produzir prova contra si mesmo, mas Bolsonaro, em todo o seu governo, ele sempre quis o quê? O que Mauro Cid tinha no seu celular, o golpe, só que não conseguiu. A democracia venceu e as instituições reagiram aos golpistas, notadamente ao chefe Mor. Esses são os meus comentários de hoje, mas eu quero saber o seu comentário. O seu comentário é o mais importante aqui para mim. Deixe o seu comentário, dá aquela paradinha, curte a live, compartilha, que é muito importante. Ei, você aí que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração. Gratidão sempre. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.